homem pode ter o melhor discurso do mundo, pode dominar a retórica, impressionar pela eloquência, mas se a sua postura contradiz suas palavras, tudo desmorona. A linguagem corporal é a comunicação mais primitiva e, ao mesmo tempo, mais poderosa que existe. O corpo fala antes mesmo da boca se abrir. Ele revela se você está seguro ou desconfortável, dominante ou submisso, alinhado consigo mesmo ou tentando provar algo para os outros. Na filosofia estoica, essa consciência corporal é cultivada como parte do domínio pessoal. Um estoico não se apresenta de forma arrogante, mas firme. Ele não precisa empinar o peito ou levantar a voz para impor respeito. Sua presença já carrega um código silencioso de autoridade. Ombros relaxados, mas alinhados. Coluna ereta, sem rigidez. Olhar firme, sem confronto. Passos seguros, sem pressa. Tudo isso comunica equilíbrio, força e autoconfiança. Sem uma única palavra. Postura é presença. É como você ocupa o espaço. Um homem estoico entra num ambiente e muda o clima sem emitir som. Por quê? Porque ele não está tentando impressionar. Ele está simplesmente inteiro, atento, calmo. E é justamente essa neutralidade poderosa que causa impacto. O mundo moderno está cheio de barulho, gestos exagerados, corpos inquietos e olhos perdidos. Um homem que sabe estar parado, centrado, se torna imediatamente diferente. Ele não compete por atenção, ele naturalmente a atrai. Além disso, a postura influencia a própria mente. Quando você adota uma postura firme, seu cérebro entende que você está no controle. A fisiologia molda a psicologia. Um corpo alinhado transmite à mente uma mensagem de força, e uma mente forte se manifesta por um corpo equilibrado. Essa retroalimentação cria um ciclo de poder silencioso que os estoicos entendiam intuitivamente. Por isso, controlar o corpo era, para eles, também uma forma de controlar a alma. Em tempos de discursos vazios, slogans repetidos e discursos inflamados sem conteúdo, um homem que domina a sua linguagem corporal se torna raro. Ele não precisa se explicar, ele apenas se apresenta, e isso basta. Quando o corpo é coerente com o caráter, a presença se torna uma mensagem, e o silêncio, uma afirmação. O verdadeiro poder de um homem não está na sua capacidade de reagir, mas na sua habilidade de não reagir quando provocado. Em um mundo regido pela impulsividade, em que a menor contrariedade gera surtos, explosões emocionais e necessidade de validação imediata, o controle emocional se torna uma marca silenciosa de superioridade. E, para o estoico, essa é uma das virtudes fundamentais. Dominar a si mesmo antes de tentar dominar qualquer outra coisa. Aquele que se deixa levar pela raiva, que revida por impulso ou que precisa impor sua visão a todo custo, está longe de ser um homem forte. Na verdade, demonstra fraqueza. Está dizendo ao mundo que seus botões são fáceis de serem apertados, que seu humor é moldado por terceiros, que qualquer um, com uma palavra, um olhar torto ou uma provocação mínima, pode ter acesso ao seu centro nervoso. Isso é poder entregue nas mãos erradas, e o estoico jamais permite isso. O homem estoico não é apático. Ele sente tudo, mas não demonstra tudo. Ele analisa, interpreta, respira, age quando necessário, com precisão. Seu rosto não denuncia desespero, nem euforia, nem afetação. Ele não está tentando agradar para ser aceito, nem sendo ríspido para parecer forte. Ele apenas é centrado, lúcido, inteiro. E é essa serenidade diante do caos que o torna respeitável, quase impenetrável. Imagine duas situações extremas, uma crítica pública e um elogio em excesso. O homem comum oscila. Ele se ofende com a crítica e se envaidece com o elogio. Já o estoico permanece no mesmo ponto,
porque ele sabe que nem a opinião do outro o define negativamente, nem o aplauso o enaltece de verdade. O valor real não está no que dizem dele, mas no que ele sabe sobre si mesmo. Por isso, ele não tem pressa de reagir. Ele reage apenas quando necessário, e quando faz, é preciso e calmo, como um guerreiro que só desembainha a espada quando realmente precisa lutar. Controlar as emoções não é suprimir a humanidade, é elevar a consciência. É saber que existe uma diferença entre sentir e agir, entre emoção e ação. E é nesse intervalo, nesse espaço entre estímulo e resposta, que vive o poder de um homem verdadeiramente estoico. Um homem emocionalmente controlado é confiável. É alguém que os outros seguem naturalmente porque transmite segurança. Ele é a âncora num mundo em turbulência. E por isso, não precisa gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser entendido. Sua serenidade fala por ele. Sua estabilidade é sua assinatura invisível, e é nela que se revela sua verdadeira força. Vivemos na era do excesso, de informação, de exposição, de falatório. Todo mundo tem algo a dizer, uma opinião a emitir, uma necessidade de se mostrar. Mas quanto mais um homem se expõe, mais vulnerável ele se torna. Quanto mais ele tenta ser compreendido por todos, mais diluído ele fica. O estoico entende que o valor está justamente no que não é dito, no que permanece velado, no que é guardado como uma arma silenciosa. O homem misterioso não é inacessível porque se acha melhor do que os outros. Ele é reservado porque sabe o valor do silêncio. Ele compreende que revelar demais é enfraquecer-se. Ele não fala sobre seus próximos passos, não detalha seus sentimentos, não expõe sua vulnerabilidade a qualquer um. E isso, paradoxalmente, o torna mais interessante, mais forte, mais respeitado. A verdade é que há poder no não dito. Quando você guarda seus planos, ninguém pode sabotá-los. Quando você guarda suas dores, ninguém pode usá-las contra você. Quando você guarda suas intenções, o mundo se move sem conseguir te prever. Isso é estratégia. E é por isso que os homens mais imponentes que já passaram pela história eram os mais enigmáticos. Eles não reagiam com palavras. Eles agiam com uma força que vinha do autocontrole absoluto e da consciência de que o mistério, bem dosado, impõe presença. O homem estoico observa mais do que fala. Ele percebe os padrões, enxerga os jogos ocultos, entende a dinâmica das pessoas e do ambiente. E quanto mais ele entende, menos ele precisa se explicar. Porque ele sabe que nem tudo precisa ser compartilhado e que aquilo que é verdadeiramente valioso em um homem deve ser protegido, não exibido como um troféu para impressionar. Ao se tornar um homem de poucas palavras, você aumenta o peso de cada uma delas. O que você disser será escutado com mais atenção. O que você revelar terá mais valor. E o que você ocultar se tornará o que os outros mais desejarão entender, mas jamais conseguirão completamente. Não se trata de ser distante ou inacessível. Trata-se de se preservar, de manter sua essência resguardada, de não jogar seu conteúdo no colo de quem não o merece, porque quando você fala demais, você se esvazia. E o homem estoico prefere carregar a densidade do silêncio, a leveza da tagarelice. O mistério é, antes de tudo, uma forma de autodefesa e de respeito próprio. É você dizendo ao mundo: nem todos têm direito de saber quem eu sou, o que eu sinto ou o que eu planejo. E isso, no mundo ruidoso em que vivemos, é quase um superpoder. Palavras são fáceis, custam pouco, exigem menos esforço e muitas vezes servem apenas para esconder a ausência de ação real. O estoico, no entanto, não está interessado em impressionar com discursos. Ele sabe que a única prova incontestável de valor é o que se faz, não o que se fala. Em um mundo em que todos prometem, postam, alardeiam planos e ambições,
O homem que trabalha em silêncio se destaca como uma força discreta, mas imbatível. Não é à toa que os grandes homens da história foram, na maioria, homens silenciosos. Eles não anunciavam suas intenções, não buscavam aprovação, não pediam licença para agir. Eles simplesmente faziam. E ao fazerem, deixavam marcas profundas, construíam legados, inspiravam respeito. Porque a grandeza verdadeira não precisa de palavras. Ela é percebida na firmeza dos passos, na consistência das atitudes, na disciplina que se repete em silêncio dia após dia. A ação silenciosa exige maturidade. É preciso suportar a incompreensão, recusar os aplausos vazios, ignorar o desejo de validação instantânea. É preciso agir movido por propósito, não por vaidade. Trabalhar em silêncio é um exercício de autossuficiência. É declarar: eu não preciso que o mundo saiba agora. Ele saberá quando estiver feito. Essa postura, além de poderosa, é extremamente estratégica. Quando você não anuncia o que está construindo, ninguém pode sabotar. Ninguém pode criticar o que não vê. E ninguém pode te desviar do caminho com elogios falsos ou conselhos vazios. Você permanece firme, focado, guiado por uma bússola interna. Isso, em tempos de dispersão e carência emocional generalizada, é uma revolução. O estoico não promete, ele entrega. Ele não diz que vai mudar, ele muda. Ele não diz que vai vencer, ele vence. E faz tudo isso sem alarde, porque não precisa convencer ninguém. A convicção dele está na disciplina com que vive, na solidez com que constrói, no caráter que se revela nas ações mais simples, repetidas com intenção e propósito. Um homem que age em silêncio impõe respeito porque é raro. Porque enquanto os outros competem por atenção, ele compete apenas com sua própria versão de ontem. Ele está sempre em construção, mas nunca em exibição. E por isso, o que ele constrói é real, é sólido, é intocável. Você quer ser notado? Execute. Quer ser respeitado? Construa. Quer ser admirado? Faça o que precisa ser feito sem precisar avisar. Porque o mundo, cedo ou tarde, para observar aquilo que foi feito com consistência. E quando ele parar, você não precisará dizer nada. O que você fez falará por você. Vivemos em um tempo onde todos querem ser ouvidos, mas poucos sabem ouvir. Onde todos querem aparecer, mas quase ninguém está verdadeiramente presente. Em meio a essa distração constante, o homem estoico se diferencia pela atenção plena, pela sua capacidade de estar inteiro em cada momento, em cada ambiente, em cada interação. E essa presença silenciosa, firme, observadora, impacta mais do que 1000 discursos. Estar presente não significa apenas estar fisicamente em um lugar. Significa estar com a mente quieta, os olhos atentos e o ego em silêncio. Significa não pensar no que vai responder enquanto o outro fala. Significa observar antes de julgar, escutar antes de reagir. A maioria das pessoas está tão presa em suas próprias ansiedades, preocupações e vaidades que sequer percebe o que realmente está acontecendo ao seu redor. Já o homem estoico transforma cada segundo em oportunidade de percepção e leitura do mundo. Quando um homem é verdadeiramente presente, ele não precisa chamar atenção. A energia dele impõe respeito naturalmente. Os olhares se voltam não porque ele fala alto, mas porque ele irradia um tipo de calma que é raro. Ele não compete, não tenta ser o centro das atenções, e justamente por isso se torna o centro das atenções. Sua mente está inteira, enraizada no agora, e isso é algo que as pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. A presença atenta também é uma forma poderosa de proteção. O homem que está presente percebe intenções, lê gestos, identifica ameaças e oportunidades com antecedência. Ele enxerga nuances que os distraídos ignoram. Enquanto os outros reagem tardiamente, ele age com precisão.
porque está observando tudo, porque está ali de verdade. Essa qualidade é também um dos maiores indicadores de autodomínio. Estar presente é estar em paz com o momento atual. E essa paz não vem da sorte, mas da disciplina de quem aprendeu a controlar a própria mente, de quem não se deixa arrastar por lembranças do passado nem por projeções do futuro, de quem sabe que o único lugar onde pode exercer poder real é no agora. A maioria dos homens tenta impressionar com palavras que pouco significam. O estoico impressiona com silêncio, percepção e foco. Ele não precisa se justificar, nem provar nada. Ele apenas está inteiro, firme, atento. E isso é tão raro, tão poderoso, que transforma a forma como os outros o enxergam. Sem gritos, sem holofotes, apenas com presença. Se você deseja ser respeitado sem dizer uma palavra, comece a cultivar essa presença silenciosa. Desligue o ruído interno. Observe mais, sinta o ambiente, ouça com o corpo todo. Fale apenas quando necessário, porque no fim não são os mais barulhentos que comandam os ambientes. São os mais conscientes. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é achar que precisa se explicar o tempo todo. A sociedade moderna condiciona os homens a sentirem culpa por suas escolhas, a se justificarem quando não seguem a maré, a se defenderem quando são incompreendidos. Mas o estoico rejeita essa armadilha. Ele sabe que justificar-se demais é entregar o próprio poder. E que, na maioria das vezes, quem exige explicações não está realmente interessado em compreender, apenas em testar sua firmeza. Homens que vivem em busca de aceitação se tornam fracos. Eles moldam suas palavras para agradar, suas decisões para não desagradar e sua identidade para ser aceita. Mas o estoico caminha na direção oposta. Ele toma suas decisões com base em princípios, não em aplausos. E depois que decide, segue adiante sem precisar da aprovação de ninguém. Ele entende que quem precisa entender, entenderá pelo exemplo, não por palavras. Explicações longas são, quase sempre, tentativas inconscientes de justificar inseguranças. Quando um homem está seguro de sua conduta, ele não gasta energia tentando convencer. Ele apenas age, ele constrói, ele vive e deixa que os resultados falem. Essa postura, por si só, impõe respeito, porque revela uma mente centrada, inabalável, e uma convicção que não balança ao menor sinal de reprovação. O silêncio, nesse contexto, é mais poderoso do que qualquer argumento. Ele transmite confiança, ele desarma críticas, ele desmonta confrontos. Quando você se cala diante de uma provocação, você mostra superioridade. Quando você se abstém de responder uma acusação sem sentido, você mostra força. Quando você recusa a necessidade de se justificar, você deixa claro que está no controle e que sua bússola interna não depende da opinião alheia. Claro, isso não significa ser arrogante ou antissocial. Significa ser seletivo. Saber que nem todo comentário merece resposta, nem toda crítica merece atenção, nem toda dúvida merece explicação. Significa usar o silêncio como escudo e espada. Um escudo contra a manipulação emocional, uma espada contra a mediocridade das expectativas externas. O mundo está cheio de vozes tentando te dizer como viver, o que pensar, o que fazer. Se você for parar para justificar cada escolha, cada passo, vai acabar perdendo sua própria identidade. O estoico entende isso. Ele escolhe viver com integridade e deixa que sua conduta revele tudo o que precisa ser dito. Ele sabe que não precisa provar nada. Ele já é. Então, da próxima vez que alguém questionar sua jornada, não apresse-se em responder. Não corra para se defender. Apenas siga andando. A vida de um homem centrado fala mais alto do que qualquer argumento. E com o tempo, até os mais céticos terão que reconhecer a força em quem não precisa se explicar.
Vivemos em uma era onde todos têm uma opinião sobre tudo. Redes sociais, ambientes de trabalho, círculos sociais, por todos os lados há julgamentos, críticas e comentários prontos para serem lançados sobre qualquer atitude que fuja do padrão. Nesse cenário, o homem que busca a aprovação inevitavelmente se curva. Mas o homem estoico, aquele que conhece seu valor e não o negocia, responde de forma diferente. Com frieza, silêncio e uma postura inabalável. A crítica para o estoico não é algo a ser temido. Ela é uma oportunidade de observação. Se for justa, ele a acolhe com humildade e corrige o que for necessário. Se for injusta, ele a ignora como o vento que passa, sem peso, sem raiva, sem reação. Essa atitude revela um tipo de superioridade que não se impõe com palavras ou confrontos, mas com controle. Quem não reage à crítica mostra que seu valor não está em jogo, porque está ancorado em princípios sólidos. A verdadeira força está em não se abalar quando tentam te diminuir, porque no fundo, o objetivo da crítica destrutiva é exatamente esse: tirar você do eixo, provocar uma reação, fazer com que você se explique, se justifique ou se desequilibre. E quando você morde essa isca, perde o controle. A crítica, então, cumpre seu papel. Mas o estoico não morde iscas. Ele não oferece sua paz em troca de qualquer confronto. A frieza, nesse contexto, não é desumanidade. É sabedoria emocional. É não permitir que a opinião de pessoas que não conhecem sua jornada altere a rota que você escolheu. É não dar poder a vozes que falam muito, mas vivem pouco. É manter a própria dignidade, mesmo quando atacado, porque quem precisa se defender o tempo todo acaba parecendo culpado, fraco ou desesperado por aceitação. Seja no trabalho, nas relações ou nas redes sociais, haverá sempre alguém pronto para criticar. Mas a sua resposta pode ser o seu diferencial. Quando você permanece calmo, sem se justificar, sem se ofender, sem rebater, você se eleva acima da crítica. Você se torna intocável. E esse é o verdadeiro domínio que o estoicismo propõe. Não sobre o mundo exterior, mas sobre si mesmo. O homem que aprende a ouvir uma crítica sem se abalar se torna livre. Livre das opiniões, das pressões e das expectativas externas. Ele anda com passos firmes, olhos serenos e consciência limpa. Ele sabe que não deve nada a ninguém, exceto a si mesmo. E que sua missão não é agradar, mas viver com integridade. Não se rebaixe ao nível de quem te ataca. Não entre em disputas vazias. Não se preocupe em convencer ninguém. Apenas continue crescendo, em silêncio. Continue fazendo o que precisa ser feito. Porque o mundo pode até criticar suas escolhas, mas nunca poderá negar seus resultados. Vivemos em uma era barulhenta. Em todo canto há alguém tentando se provar, tentando se destacar, tentando ser notado. As redes sociais amplificaram essa necessidade desesperada de aprovação. Homens gritam para serem vistos, se explicam para serem aceitos, se justificam para não serem mal interpretados. Mas quanto mais se fala, menos se escuta. E quanto mais se tenta convencer, menos se impõe respeito. O verdadeiro poder, como nos ensina o estoicismo, está no silêncio, está na ação, está na presença. O homem de alto valor não precisa de discursos. Ele não mendiga atenção. Não força a autoridade, não se rebaixa para ganhar validação. Ele se conhece e, por isso, não precisa se vender. Sua postura fala, seu silêncio comunica. Suas decisões diárias constroem sua reputação. Ele é respeitado não pelo que diz, mas pelo que representa. A filosofia estoica nos lembra que a virtude está no domínio de si mesmo, em resistir ao impulso de provar algo para os outros, em agir com sabedoria, mesmo quando provocado, em ser constante, mesmo diante da adversidade. O estoico vive em silêncio, mas sua presença pesa.
Ele não grita, mas quando entra em um ambiente todos notam, porque ele carrega consistência, clareza e firmeza. Esse tipo de presença não é construída da noite para o dia. Ela é o resultado de escolhas conscientes. É dizer não quando todos dizem sim. É continuar em silêncio quando todos querem responder. É ser disciplinado quando todos se perdem em distrações. É viver com propósito, enquanto os outros vivem por aparência. A grandeza silenciosa do estoico não é percebida de imediato, mas é impossível de ser ignorada. Por isso, ao invés de se preocupar em impressionar, concentre-se em evoluir. Ao invés de tentar provar que é forte, seja forte, mesmo quando ninguém estiver vendo. Ao invés de responder a críticas, construa uma vida que as torne irrelevantes. Não diga que é confiável. Seja. Não diga que é resiliente. Demonstre. Não diga que é superior. Eleve-se. No fim das contas, as palavras voam, ações permanecem, condutas constroem legados. E a presença de um homem estoico transforma tudo ao redor, sem jamais precisar levantar a voz. Seja esse homem.